meio aos louvores. Foi assertivo em dizer isso, porque o Senhor de fato, Ele habita em meio aos louvores. Eu quero que você abra a tua Bíblia por gentileza, em Romanos, no capítulo 12. Eu quero meditar com você naquilo que o apóstolo Paulo, pela direção do Espírito Santo, escreveu para nós aqui em Romanos, no capítulo 12. Eu quero dar mais ênfase no versículo 9 até o versículo 21. Eu quero trabalhar com você na mensagem, construindo aqui de ponto a ponto e aprendendo algumas coisas com você, mas eu quero ler com você todo o enredo para não ficar fora do contexto. Romanos no capítulo 12, versículo 1. A gente começa no versículo 1, mas o meu foco principal é do 9 em diante. Amém ou não amém? Antes eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esta manhã na tua presença, pela certificação de saber que o Senhor, a tua presença está no nosso meio. Muito obrigado pelo louvor, muito obrigado pela palavra que vai ser ministrada, porque sabemos que não é a direção do pastor Ravani, mas sim a direção do Espírito Santo. Que o Senhor tire todo o eu nesse momento e que o Espírito Santo ative agora em mim, me dando a direção certa para trazer a palavra não conforme a minha vontade, mas a vontade do Senhor. É o desejo do meu coração nessa manhã e da tua igreja, em o nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Vamos ler do versículo 1 em diante, e eu vou tentando clarificar algumas coisas para nós essa manhã, aprender aqui, uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Olha o que diz aí no versículo 1 de Romanos, no capítulo 2. Só para a gente poder entender, quem está escrevendo aqui em Romanos é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, de certa forma, ele foi alguém muito importante para nós. Tanto que, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a idolatrar a Paulo, né? Isso é um pecado também. Só que Paulo escreve tanta coisa bacana, e ele escrevendo aos Romanos, ele traz para nós um ensinamento muito vivo. Porque em Atos, quando narra a conversão do apóstolo Paulo, que não é o Paulo que escreve Atos, é o doutor Lucas, mas ele mostra toda a conversão dele, a ideia de como ele converteu, e vai mostrar desde a trajetória de Paulo, que começa em Atos, como esse homem foi importante para as coisas do dia de hoje. É tanto que Paulo é tão instruído, tão sábio, tão inteligente, que os ensinamentos de Paulo, ele vai ser, de certa forma, muito valorizado aqui no Novo Testamento. Se você observar algumas falas, alguns ensinamentos que passam despercebidos nos dias de hoje, vem do apóstolo Paulo. Por exemplo, algo muito simples, só para a gente ter uma dimensão do que Paulo escreve, do que Paulo ensina. Essa forma de falar graça e paz, quem deu o primeiro pontapé foi o apóstolo Paulo. Tanto que nas suas cartas ele fala com o povo, graça e paz do Senhor Jesus. Aí nós, como batistas, adotamos esse princípio e cumprimentamos os irmãos assim como Paulo ensina na palavra de Deus. Então, dá para você ver o tanto que esse homem foi importante e tanto que os ensinamentos de Paulo é importante na palavra de Deus. E eu quero ver com você no versículo 1, vamos lá? Olha o que diz. Aí em cima, para facilitar para a gente poder entender, tem um títulozinho na Almeida, revista e atualizada, dizendo o seguinte assim, ó, a nova vida, não é? Não é isso? Então, aí aqui vai tratar a ideia da vida nova em Cristo Jesus. Olha o que diz aí. Rogo-vos, ou seja, peço-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de quem, queridos? Dos homens? Não, de Deus. Que apresenteis o vosso corpo, por quê? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só nesse versículo 1 aqui, já tem uma enxurrada de ensinamento que o apóstolo Paulo traz para nós. E por isso que eu dei importância para a gente ler do versículo 1 em diante, porque senão ficaria fora do contexto. Aqui no primeiro ponto, ele começa dizendo o seguinte, olha, a minha vontade, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, irmãos, pela misericórdia da parte de Deus, não da misericórdia da parte dos homens. Eu peço, eu clamo a vocês pela misericórdia da parte de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. Há muito tempo atrás, esse ponto aqui do versículo aqui, ó, sacrifício vivo, foi mal interpretado. E eu falo com você de cara, né? Que sacrifício vivo aqui significa separação. Fala comigo, separação exclusiva para Deus. Não é nada de imolação, né, humana não, corpo não. Separação de sacrifício vivo significa você, de certa forma, se tornar alguém em que você coloque tudo no altar do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos convoca a fazer aqui em Romanos. Olha, rogo,
eu peço a vocês, pois irmãos, pela misericórdia da parte de Deus, que vocês se apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Aí ele toca também sobre a questão do quê? De um culto racional. Ele já começa, de certa forma, colocando um preguinho aqui, para que não haja confusão, para que haja uma organização. Ele pede a oferta do sacrifício vivo, mas ele pede também que quando tiver organização em um culto, seja algo que, Flávio, batom, racional, nada louco, nada fora do normal, né? E é tão engraçado que quando você começa a observar, isso é uma das coisas que faz com que muitas pessoas não entendam o Evangelho. Isso é uma das coisas que faz com que muitas pessoas não entendam a importância do Evangelho e achem que é pouco demais. Porque, de certa forma, tudo aquilo que é nos pedido fora do Evangelho é pedido como algo muito. Aí vem o Evangelho e traz para nós o quê? O simples. E o simples, às vezes, é mal interpretado por nós. Aí ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, ou seja, de forma exclusiva, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele fala o que agora, no versículo 2? Vamos lá? 1, 2, 3. E não vos conformeis com este século. Não se conforme, não se alinhe com este século, não se adeque a este século. Ele não está dizendo aqui na questão de uma vestimenta, porque ficaria muito feio se você vestisse de forma medieval nos dias de hoje, né? Ele está dizendo para você não alinhar a sua mentalidade com a mentalidade que é implantada hoje. Qual que é a mentalidade implantada hoje? A mentalidade implantada hoje é totalmente adversa à palavra de Deus. Então ele diz, olha, você precisa, de certa forma, não conformar com a mentalidade implantada que o mundo pede. O mundo nos pede muitas coisas hoje. E aí Paulo vem batendo em cima disso. Amém ou não amém? Olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, pela transformação, pela maturidade da vossa mente, para que o quê? Fazendo isso o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando que eu posso experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu não me conformo com esse século. Porque se eu me conformar com esse século, a mentalidade é que Deus não vai, de certa forma, cumprir o que está escrito aqui. Porque se eu me conformar com o século, não tem nada a ver ele fazer aquilo comigo. Amém ou não amém? Então vamos lá. Aí no versículo 3, repara para você ver que a letrinha fica preta. É como se fosse uma mudança de bloco, mudança de assunto. Ele faz essa introdução aqui no capítulo 12, trazendo a transformação de vida, o que eu e você precisa fazer. E no versículo 3, ele já trata de um assunto bacana. Porque ele diz o seguinte, ó, porque pela graça que me foi dada, é tão interessante que Paulo, na sua conversão em Atos, se não me engano, ele chega a dizer que ele esteve com os discípulos e eles nada lhe acrescentou. Paulo tem uma intimidade tão grande porque, de certa forma, quando ele repreende a Pedro, porque Pedro começa a pregar para os gentios e Paulo é convocado, ele fala com muita autoridade. E aí, aqui ele começa dizendo o seguinte, ó, porque pela graça, ele recebeu algo especial. Porque ele fala, ó, porque pela graça que me foi o quê? Foi me dada, foi me concedida. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo, ele está ensinando algo, mas ele está ensinando não só para as pessoas, mas para ele também. Porque ele diz, olha, eu recebi uma graça, mas eu não posso pensar que eu sei demais também. Eu tenho que ter uma ponderação. Ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, que não exceda no pensamento, que não se ache muito. Antes, pense com o que, querido? Com moderação, segundo a medida dada da fé que Deus repartiu a cada um. Aí aqui, entenda uma coisa, porque eu quis explicar com você no versículo 12 até em diante. Por que agora em diante, o apóstolo Paulo, dentro das suas classificações, ele vai mostrar alguns dons que existem. E é tão interessante que você vai encontrar as classificações de dom, tudo escrito por Paulo. E aqui ele começa a dizer para nós, em Romanos no capítulo 12, do versículo em diante aqui, são os dons, fala comigo assim, operacionais. Esses dons operacionais são dons concedidos da parte de Deus, tá?
Então é só para simplificar, não vou ficar nisso aqui, que daria ministração, mas só para você poder entender. Aí ele começa a falar, ó, porque assim, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Aí ele começa agora a numerar um ponto interessante. Olha o que ele diz, ó, tendo porém diferentes o que, queridos? O que seria dom? A palavra dom no original significa dádiva, algo dado por Deus. Então ele diz, olha, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo o quê? A proporção da fé. Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé, se mantenha preso na fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com quê? Com alegria. Esses dons aqui são dons dados da parte de Deus. São dons aí da liberalidade, de contribuição. Tem irmãos que não conseguem pregar na igreja, mas são irmãos que contribuem, que mantêm a obra ativa. Tem irmãos que não conseguem, talvez, ter essa condição de manter de forma legal, mas ele consegue ensinar, exortar, e aí ele traz essa ponderação. Só para não ficar meio confuso, vai comigo agora lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. É por isso que eu fiz para você essa introdução, para você entender o tanto que o apóstolo Paulo aqui ele foi feliz. Aí aqui, ele vai mostrar os dons operacionais da parte de Deus, lá em Efésios no capítulo 4, versículo 11, se tiver uma caneta, você vai marcando a sua Bíblia, que isso é importante. Ele vai bater em cima, joga para mim aqui na multimídia, Edu. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aí aqui ele vai mostrar alguns dons mais específicos, são dons concedidos por Jesus, tá? Fala assim comigo, dons ministeriais. O nome já diz, são dons de ministérios, né? Então olha o que diz no versículo capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para o quê? Apóstolos. Esse aqui nós já sabemos que não tem mais, né? Para ser apóstolo, uma das condições era ter visto Jesus, ou ter falado com Jesus. Não tem mais ninguém aqui na atualidade de hoje que viu Jesus, e nem falou com Jesus, ou esteve com Jesus. Então, esse dom aqui, ele já acabou. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para o quê? Profetas também. Você tem hoje pessoas que falam profecias da parte de Deus, mas assim, o profeta em específico não tem mais. Amém ou não amém? Outros para evangelistas. O evangelista significa aquele cara que está no processo para se tornar pastor. Então, esse aqui tem. E outros para o quê? Pastores e mestres. Por exemplo, o pastor Israel Leocádio, ele não é só um pastor, o cara é um mestre, o cara tem um dom de ensino apurado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista e outros para pastores e mestres, com a vista de quê, queridos? Qual que é o objetivo que Jesus fez isso? Com o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem ao quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora vai comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Esse aí é o mais conhecido. Só para você não ficar perdido na introdução aqui. 1 Coríntios capítulo 12, fala assim comigo, dons espirituais. Aí esses dons espirituais aqui são concedidos por quem? O nome já diz, pelo Espírito Santo, tá? Repara para você ver que os 3 ensinamentos são nas cartas de quem? De quem, queridos? De Paulo. Olha o que diz, a respeito dos dons espirituais,
Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, aí ele fala dos dons. Ora, os dons são o quê? Diversos. São diversos dons. Mas o Espírito é qual? É o mesmo Espírito que dá, né? Aí ele vai tratar agora quais são eles. E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito a palavra de quê? De quê? Da sabedoria. E a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a uma variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o que? É o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um de forma individualmente. Agora volta comigo no texto lá principal, para que a gente possa dar continuidade em Romanos 12, no versículo 6. Então, essa introdução eu te mostrei aí, a importância do apóstolo Paulo, te mostrei a construção da início do capítulo 12, te mostrei, baseado na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, traz o entendimento dos dons espirituais, operacionais, ministeriais. E agora, para não ficar fora do contexto, eu quero falar com você no versículo 9 em diante. Olha o que fala aí, as virtudes recomendadas. O apóstolo Paulo agora, com muita sabedoria, ele vai recomendar para nós, no caso aqui para os romanos, mas que são aplicáveis para nós, algumas virtudes que eu e você, como crente em Cristo Jesus, precisa praticar. Amém? E ele, no versículo 9 ele fala o seguinte, leia comigo assim, ó. Fala assim, o amor seja sem hipocrisia. Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Olha, o amor, ele precisa ser um amor sem nenhum tipo de hipocrisia. O que seria hipocrisia relacionado a algum entendimento da palavra de Deus? Quando o diabo, ele se faz de anjo de luz, ele está agindo com hipocrisia, porque de fato ele não é anjo de luz. Então hipocrisia seria vestir uma roupagem daquilo que não é verdade. E aí o apóstolo Paulo traz para nós uma construção de que o que nós devemos fazer nesse contexto de hoje. Aqui está sendo ensinado para os romanos, mas nós estamos tirando uma verdade para nós aqui, na atualidade de hoje em Lagoa da Prata. E ele diz, olha, o amor seja sem hipocrisia. Então a primeira construção é que nós devemos nos amar sem nenhum tipo de hipocrisia, tem que ser verdade esse amor em nós. E a Bíblia chega a dizer para nós que aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, que não tem amor verdadeiro, o amor original, ele não pode dizer que conhece a Deus. Por quê? Deus é amor, diz a palavra de Deus. Então o primeiro ponto aí, o apóstolo Paulo nos recomenda o amor precisa ser sem hipocrisia. Amém ou não amém? Fala assim, eu preciso amar meu irmão verdadeiramente. Primeiro ponto. Depois ele fala o seguinte, olha, fala assim comigo, detestai o mal. O segundo ponto, dentro desse contexto aqui que o apóstolo Paulo traz para nós, é que eu e você precisa rejeitar aquilo que é mal. Eu e você precisa rejeitar aquilo que de certa forma não agrada o coração do Senhor. Primeiro ponto, eu preciso não ter esse amor hipócrita, mas eu preciso rejeitar aquilo que é mal. É um casando com o outro. Não posso ter um amor hipócrita, mas eu preciso rejeitar aquilo que é mal. O que eu e você precisa fazer? Ter uma certa rejeição por aquilo que é mal. Por quê? Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque a nossa natureza, hoje eu falei na escola dominical sobre isso, não foi? Que a nossa natureza, ela é o que, queridos? É má. A nossa natureza, a essência da natureza humana, ela é má. E nós somos corruptíveis. Então o que ele fala aqui com a gente? A gente precisa detestar o mal. Ele traz para nós uma lembrança que, por mais que seja simples, ela precisa nos lembrar todos os dias. Sabe por quê? Porque há uma grande tendência daquilo que beneficia a gente, ou beneficia um familiar da gente, a gente fazer, mesmo que seja o errado. Furar uma fila, é certo ou errado? Mas se der certo e for para um membro da família da gente beneficiar, a gente faz. Então ele fala, olha,
O amor tem que ser sem hipocrisia e nós precisamos detestar aquilo que é mal. Mas fazendo o quê? Porque só se a gente só se pôr na proporção de detestar o mal e não fazer nada, fica meio apático, não é? Aí ele vem e complementa. O que ele diz? Apegando-nos ao quê? Ao bem. A gente precisa rejeitar aquilo que é mal, mas de certa forma não ficar também parado e fazer o que é certo. Por quê? Se ele colocasse apenas aqui o conceito de detestar o mal, daria uma brecha para uma estagnação. Mas ele já complementa, olha, eu preciso detestar aquilo que é mal, mas preciso praticar aquilo que é bom. Amém ou não amém? Está sendo claro? Vai comigo no versículo 10. Aí ele diz mais o seguinte, olha, amai-vos o quê? Cordialmente, uns aos outros com um amor fraternal. Eu acho que na escrita dele ele fala, eu vou bater mais em cima desse negócio, porque esse tem de amor é complicado. Aí ele dá mais uma pincelada, olha, amai-vos cordialmente. Tem que ser, gente, um amor verdadeiro. Uns aos outros com um amor fraternal. A palavra fraternal vem do intuito, significa de fraternalidade, de verdade, veemência, de verdadeiro. Continua comigo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos o quê? Em honra uns aos outros. Um outro ensinamento que o apóstolo Paulo traz para nós aqui, para aplicar na atualidade. O que eu e você precisa fazer? Diferente de outros ministérios, o ministério de Jesus, ele trabalha mais ou menos o seguinte, olha, aquele que ele quer aparecer, ele acaba sendo escondido. Aquele que quer ficar escondido, ele acaba sendo mostrado. Aquele que quer receber algo bom, ele precisa praticar o bem. Jesus, ele traz um ensinamento diferente de qualquer outra pessoa. E aqui traz para nós uma verdadeira confirmação que de fato, aquilo que a palavra de Deus fala coincide com o que Romanos também está dizendo. Porque ele diz, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Qual que é a nossa tendência natural? Receber a honra. A nossa tendência natural é sempre buscar a honra. A nossa natureza, ela sempre pede para buscar uma honra. É tão interessante que já aconteceu diversas vezes aqui no culto e em agradecimento, a gente acatou fazer o seguinte, a gente agradece de forma coletiva, porque teve uma vez, aconteceu uma situação, eu acabei esquecendo do irmão de agradecer, meu Deus do céu, tive um problema por causa disso, por quê? Porque não citou meu nome, não falou meu nome, porque eu ajudei tanto. Então, ele traz para nós o entendimento seguinte, olha, a gente precisa, em vez de querer receber a honra, dar a honra para outra pessoa. Amém ou não amém? Esses ensinamentos são ensinamentos que parece que são simples demais. Mas se a gente colocar em prática na vida cristã, meu Deus do céu, muito problema é evitado. Muita situação é evitada. Você quer ver onde está confusão? É final de ano e virada. Você pode preparar. É virada de culto, de ano. Ainda bem que tem uma escala que segue, né? Porque se chamar um e esquecer do outro, meu Deus do céu. Mas aí diz o seguinte, olha, amai-vos cordialmente o quê? Vão lá, gente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tiago, ele já enfrentava dificuldade também. Vamos lá no versículo 11. No que, queridos? No zelo. Não sejais remissos. Quando o texto fala no zelo, significa que a gente precisa ter zelo pelo irmão. Amém ou não amém? Irmãos, sabe por que a gente às vezes não prospera como corpo de Cristo Jesus na terra? É porque às vezes nos falta zelo pelo irmão. O irmão erra, parece que eu estava esperando que o irmão errasse para me apedrejar o irmão sem ter a morte, assim como Paulo fez com Estevão. Não, ele nos incentiva a fazer uma preservação do irmão. Olha aqui, presta atenção. No zelo, não sejais remissos. A palavra zelo vem do original de cuidado. O que eu e você como igreja do Senhor, nós precisamos fazer uns com os outros? O quê? Cuidado, ué. Aí você erra, eu vou te apedrejar e ponto por isso? Não. No zelo, eu e você, nós
precisamos cuidar uns dos outros, amém ou não amém? Se a gente começar a colocar esses princípios que o apóstolo Paulo menciona aqui na palavra de Deus em prática no ano de 2022, aqui na nossa igreja, muita coisa vai mudar para melhor, amém ou não amém? Irmãos, olha, o que já aconteceu, o passado, ele serve de exemplo para nós. O ano está findando, senhor. 2022 tem que ser uma nova história, uma nova página na vida dessa igreja, amém ou não amém? Não que 2021 foi ruim, mas 2021 aconteceram situações que a gente precisa aprender para colocar, de certa forma, uma mudança em 2022. E uma coisa que a gente precisa fazer é zelar um pelo outro. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Outra coisa necessária para nós nos dias de hoje, fala assim: eu preciso ser fervoroso em adoração ao meu Deus. Não, com o meu Deus eu preciso ter fervor em adoração. E quando fala de fervor, não fala de loucura não, fala de intensidade. Você não pode servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você não pode levar as coisas de Deus de qualquer forma. Tem que ser algo para você e para mim, para nós, algo que eu levo com amor e fervor. Um relacionamento aí de casamento não levado com fervor nas medidas necessárias, ele tende a findar. Imagina um relacionamento com Deus. Quer ver? Tive uma ideia bacana aqui, vem cá, Tiago. Vamos cantar uma música aqui com fervor, quer ver? 2 experiências vamos fazer. Sabe aquela música assim, a única que é digno? A único. Nós vamos cantar essa música, a única que é digno, assim, mais ou menos assim, ó. Quer ver? Só para a gente fazer um teste, para a gente mesmo ver. Nós vamos cantar ela mais assim, mais desligado, com a boca mais murcha. A única é digno. Beleza? Vamos fazer um teste? Vamos ver se funciona mesmo. Vamos lá. Eu quero que vocês cantem mais ou menos só para a gente fazer uma experiência, tá? Aí você também puxa assim, viu, Tiago? Bem assim, cansado. Parece que trabalhou-se a noite toda assim, cortando cana. Puxa bem cansado. Vamos lá. O único é digno receber a honra e a glória, a força. Escuta, acaba que hora, será isso? Doido, escuta, acaba. Esse pastor não para de falar. Imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. O almoço aqui, hora que sai o almoço. Adoramos a Ti. Agora vamos agora de verdade mesmo. Vamos lá. Agora vamos com fervor de espírito. Vamos lá. Ó, até o tocado mudou. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ah, você trabalha a semana inteira animado, ó. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti,
mesma canção, as mesmas palavras, só que com uma intensidade um pouco diferente. Quantos sentiram a presença de Deus aqui? Em cantar com intensidade. É isso que Paulo fala. É isso que Paulo fala aqui, ó. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E sabe o que eu acho incrível? É porque a gente sabe, irmãos, nós sabemos fazer as duas versões, a primeira versão e a segunda versão. E é tão interessante porque a proposta de oferta do Senhor, na segunda versão, ela é real. Porque quando a gente chama a presença de Deus, cara, o ambiente muda, a visão do negócio muda. É a mesma canção, é para o mesmo Deus, só que faltou o quê? Fervor. Deixa eu perguntar, alguém quebrou cadeira aqui? Alguém saiu, o Tiago tropeçou nesse microfone, caiu? Não. Mas teve o quê? Fervor. E o fervor fez com que a presença de Deus fosse o quê, Flávio? Atraída. Amém ou não amém? Vamos continuar. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança. Fala assim comigo, eu preciso regozijar na esperança. Eu preciso acreditar que 2022 vai ser melhor, que tempos melhores virão. Olha, a esperança, ela precisa estar dentro do nosso coração. Ou se você, nessa atualidade, fim de ano, não tiver planejando ou pensando em um ano melhor, o ano vai chegar e nada vai acontecer. Precisa haver no nosso coração uma intensidade de acreditar que tempos melhores virão. Eu me lembro quando no Velho Testamento mostra textos em que o salmista vai retratar muito disso, em que eles estão atribulados, machucados, desanimados pela perseguição, pela escravidão, pelo processo, e eles cantando por salmos que dias melhores virão. É isso que eu e você, nós precisamos viver de hoje. Meu irmão fala assim, eu preciso criar no meu coração uma expectativa que dias melhores virão. Dias melhores virão para a nossa igreja, na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu espaço, dias melhores virão. E aí Paulo retrata isso, olha, sede pacientes, regozijai-vos na vossa esperança. Aí ele fala, ó, sedes pacientes na tribulação. Isso aqui é muito difícil de acontecer porque a pandemia mostrou o tanto que é complicado. Nós passamos um período aí, praticamente 2 anos, em tribulação. Medo de morte, medo de uma doença, medo de faltar comida em casa, medo da falta do serviço. E aí ele diz aqui o seguinte, olha, sedes pacientes na tribulação. Deixa eu perguntar para você, Deus foi fiel com você? Sede paciente na tribulação. Deus, ele é fiel com o seu, senhor. Deus, ele é fiel com o seu povo. Pandemia veio, pandemia está passando e Deus foi fiel com o povo dele. Fechou muita coisa, mas eu não tive notícia de igreja fechando, porque Deus foi fiel com o povo dele. Sedes pacientes na tribulação, e principalmente no que? Na oração. E o que? Perseverantes em oração. Hoje, na escola dominical, nós conversávamos lá, dando uma aula, e aí o irmão, dando um testemunho, falou sobre a questão da oração, tanto que é importante, o tanto que Deus testifica na oração. Cara, a oração, ela é importante. É a única forma da gente fazer com que a outra pessoa seja alcançada por Senhor, através da oração, através de falar com Deus. Foi o Cedu que falou sobre a oração, não foi? Como é que foi a situação da oração que você falou mais cedo? Fala em alto bom tom aí. Vem cá contar para nós aqui rapidinho. Pode? Você tem algum problema em contar isso? Não? Então, peguei você de supetão. Fica com vergonha, não. Graças a Deus, igreja. Nós estávamos conversando hoje na escola bíblica, né? E o pastor perguntou como que foi que eu voltei para a igreja, que eu converti, na verdade. E eu fui criado num lar evangélico, onde os meus pais
numa certa data, se desviaram, vieram a se separar. E eu sentia muito falta dos meus pais. Eu tinha por volta de 10 anos, minha irmã mais nova, 9 anos. E eu pedi minha mãe para meu pai voltar para casa, para que ela pudesse voltar com meu pai. E ela falava que não queria mais homem na vida dela e que não queria ver meu pai nem pintado de ouro. E por muitas vezes eu e minha irmã, a gente insistiu para que ela voltasse com ele e ela sempre falava que não. E um belo dia, minha mãe já tinha voltado para os caminhos do Senhor, glória a Deus por isso. E desde então nunca mais se desviou. E ela falou: você quer que eu volte com seu pai, que seu pai volta para casa? Eu falei: sim. Eu e minha irmã respondemos no mesmo tom, né? E ela falou assim: então ora para ele voltar, mas eu não quero. Ela falou. E eu não respondi a ela e conversei com a minha irmã. Eu tinha 10 anos, minha irmã 9, éramos crianças. E falei com minha irmã: vamos fazer uma oração, uma campanha. Vamos fazer uma campanha, né? A gente falava campanha na época. Vamos fazer uma campanha de Daniel, de 21 dias de jejum e oração. E minha irmã falou: vamos. E nós começamos, caladinho, sem falar nada com a minha mãe. Com uns 10 dias, minha mãe já começou a sentir falta de algumas coisas que meu pai fazia. E com 20 dias, meu pai estava de volta, né? Glória a Deus. E nunca mais se separaram. E hoje meu pai também está nos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Na oração, seja o quê? Perseverantes. Através de uma oração, eu acho que também falou até com ironia, né? Então uma hora, vê se está certo. Menos 21 dias a resposta veio. E aí, você vê a importância de quê, queridos? Da oração. Você está vendo que o tanto que o apóstolo Paulo traz para nós um ensinamento simples, mais proveitoso para os dias de hoje? Porque se a gente colocar isso aqui em prática, funciona. A oração do justo, diz a palavra de Deus, que pode muito em seus efeitos. Versículo 13: compartilhai as necessidades dos santos. Qual que é a necessidade dos santos? Santos não é o time aqui não, santos é eu e você, separado em Cristo Jesus. Qual que é a necessidade dos santos? Fala assim: ouvir o evangelho e salmodiar cânticos ao Senhor. Qual que é a necessidade do crente? Ouvir palavra e ouvir louvor. Palavra, louvor. Louvor, palavra. Palavra, louvor. Palavra, louvor, louvor, palavra. É comida também, é reunião dos santos. Então, acrescentar aqui na minha Bíblia, pessoal. Comida, reunião dos santos. Então aqui, compartilhai as necessidades dos santos. É por isso que na igreja, a palavra, ela precisa ser o quê? Pregada. O simples, o ensinamento o que, queridos? Simples, o básico, o que sustenta. Talvez eu e você, nós já estamos cheios do ensinamento simples, mas chegou alguém que hoje que precisa ouvir o que, Flávio? Simples. E o simples é o que sustenta. É por isso que toda reunião que acontece na igreja tem que ter o que? Oração. Vamos lá, gente, você tem que comer. Oração. Pronto. Que seja festa de boneca. Nós fazemos culto aqui, dia do ciclista. O que tem no dia do ciclista? Oração, louvor, palavra. É qualquer reunião dos santos, precisa ter isso aqui. Então compartilhai as necessidades dos santos. Aí ele coloca outras coisas também, praticando o quê? A hospitalidade, praticando o cuidado. Versículo 14: abençoai, essa que é difícil, eu quero que todo mundo leia, vamos lá, 1, 2, 3. A outra é difícil. Abençoar, quem nos abençoa é uma bênção. É até lei da reciprocidade. Mas abençoar quem só faz o mal para a gente, oh meu Deus do céu, isso é difícil demais. E aí o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma clarificação dizendo o seguinte: olha, eu e você, nós precisamos abençoar os que estão nos perseguindo. E a perseguição aqui pode ser elencada em qualquer situação, em todas as variáveis possíveis. Eu e você precisa reagir de forma outrora diferente. Amém ou não amém? Não vou nem bater muito isso aqui não, porque senão... Abençoai os que vos perseguem
e abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Existem duas situações diferentes aqui. Existem momentos em que eu preciso me alegrar com o quê? Com os que se alegram. E existem momentos que eu preciso entristecer com os que entristecem. Por exemplo, se eu inverter a situação, está errado, estou no velório e começa a dar gargalhada, rir, vai dar ruim, cara, é falta de respeito. Aí ele fala o seguinte: olha, em alguns momentos eu preciso o quê? Me alegrar com os que se alegram. Em alguns momentos eu preciso chorar com os que choram. Tem situação na nossa vida que é situação de alegria, mas na morte de alguém, você vai chorar com aquela pessoa, dar um consolo para ela, falar com ela. Versículo 16 diz o seguinte: olha, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aqui ele coloca outro prego também. Tem que haver, de certa forma, dentro do relacionamento do crente, um respeito unânime, um respeito vivo, não só com aquele que opera uma função na igreja, mas com todos. Todos no meio do corpo de Cristo é importante. Está sendo claro? Tende o mesmo sentimento, versículo 16, uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com os que é humildes. E aqui fala o seguinte: olha, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 17: não torneis a ninguém o que, queridos? Mal por mal. Não paga mal com mal, não pratica mal com mal. Mas ele diz o que? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é para apresentar uma imagem de que você é 100% bom, mas busca fazer o bem para todos os homens, todas as pessoas. Versículo 18: e se possível, esse aqui eu quero que todo mundo leia comigo, 18, até marquei ele separado aqui. Fala, vamos lá ler todo mundo junto? Bem forte. 1, 2, 3. Para aí. O ano está acabando. O ano de 2021 está se encerrando. 2022, ele tem que vir com uma proposta diferente. E eu quero te aconselhar com base no que o Paulo fala aqui no versículo 18. Olha, se possível, quando depender de quem? De vós, então depende de mim. Tende paz para com todos os homens. Ou não tem como você começar um ano 2022 próspero em Cristo, de alegria, de paz, se você não resolver todos, fala comigo assim, todos os problemas que estão em 2021. O ano nem começou e talvez você já está pegando um problema que está em 2021 e jogando para 2022. O conselho de Paulo aqui é, olha, se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Moça, esse povo me zoou, cara, esse atlético agora. Me zoou. E compraram camisa para mim, quer me dar essa camisa? E eu estou o quê? Calado, eu quero ter paz com todo mundo. O Atlético ganhou mesmo, eu vou fazer o quê? Ué? Ganhou 2 vezes, não foi? Sei lá. Cara, tem que ter paz, irmãos. Amém ou não amém? Irmãos, a cultura de igreja, pai fala sempre isso comigo, Ravane, olha, a cultura de igreja, a cultura que existe na igreja, tem que existir na igreja, é a cultura de paz. Tem que haver uma cultura do nosso meio, a cultura de paz. Moço, já é cansativo demais a correria do dia a dia, as viagens, a galpão de rifa, é PT, é futebol. Não, na igreja precisa haver uma cultura de paz. E nesse ano nós armamos muita cultura de confusão. É cultura de paz. É cultura de paz. Pelo amor de Jesus, nós servimos a um Deus da paz. A paz que excede todo entendimento, ela vem da paz de Deus. Nós servimos esse Deus. E aí, o 19 diz o seguinte: olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo dá outra oportunidade para a gente aqui, para a gente não vingar ninguém, não ficar vingando a situação. Ele prefere, e não é pecado, você irá.
A Bíblia diz o seguinte, olha, irai-vos, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode ficar nervoso, você pode ficar contrariado, chateado, é direito seu. Você não pode deixar com que um evento como esse acumule espaço, ou ache espaço para morar no seu coração. Por isso que ele fala, ó, não deixa o sol se pôr não. Não deixa o negócio ficar moendo no seu coração não. Ele diz o seguinte, olha, vocês vão ficar entre vocês em algum momento nervosos aí, vão brigar, vai acontecer. Mas não deixa com que isso perca ou instale no seu coração uma ira perpétua, permanente. Por quê? Porque a mim me pertence a vingança. Eu que retribuirei, diz o homem. Diz o homem? Diz o Senhor. Então a vingança pertence ao Senhor. Se Ele há de julgar o certo e o errado, que Ele julgue, que Ele faça. Não eu, ao Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, tem que fazer o quê? Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essas brasas vivas aqui é interpretado bem errado, porque a ideia de amontoar brasa viva é que o inimigo fica sem o saber. Tipo assim, por que esse cara está fazendo isso comigo? Eu pratico mal com ele, ele me paga com bem. Aí você amontoa brasa viva. Brasa viva significa essa incerteza. Mas, eu fiz tanto mal para essa pessoa e ela me retribuindo com bom. Deu para entender? Fazendo isso aqui, diz o apóstolo Paulo, que você amontoa na cabeça da outra pessoa brasas vivas. A pessoa faz tão mal com você, tão mal, pratica tão mal, aí você vai lá retribuir com bom. Que ele fica, de certa forma, sem entender na cabeça da pessoa. E aí, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E aqui eu encerro. Deixa eu falar com você uma coisa, querido. Nós cantamos, nós falamos, nós pregamos sobre a questão do perdão, sobre a questão da redenção, sobre a questão da mudança de vida. Desculpa, Du, vou voltar, você me perdoa. Sobre a questão da mudança de vida. Aí, tá certinho? Mudança de vida. E algo que a gente precisa aprender, sabe, para esse ano de 2022, é usar aquilo que Deus fez por nós. Fala assim, graça. A gente precisa ser mais misericordioso no ano de 2022, amém ou não amém? Agir com mais graciosidade com as outras pessoas, com a nossa igreja, com o nosso irmão, no nosso casamento. Dei para você que uma enxurrada de ensinamentos simples, que se você chegar em casa, pegar aqui versículo por versículo e falar assim, eu vou aplicar isso na minha vida, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Sabe o que a gente está precisando fazer? É voltar à essência, aquilo que é simples, aquilo que muda. Hoje nós vemos, de certa forma, umas pregações que exaltam mais o homem, dá mais condição para o homem e dá uma ideia de que o homem é tudo isso. Irmão, nós não somos não. A natureza, a nossa essência, ela é má, ela é pecaminosa. A gente precisa todo dia, Gonçalo, todo dia ouvindo sobre perdão, a gente tem dificuldade de perdoar. Agora imagina ficar um tempo bom sem ouvir sobre perdão. A gente ouve todos os dias na igreja a mesma coisa. Mentira é pecado. E a gente é pego mentindo em diversas situações. Talvez não em palavras, mas mentindo para nós mesmos, acreditando que a gente é bom. Isso já é uma mentira, já muito grande. Eu quero encerrar com você essa ministração, te pedindo para você ficar de pé em nome de Jesus. E nós vamos cantar uma música assim, Tiago, Se tu olhares, Senhor, retratando de quem nós somos. Você foi abençoado? Que Deus possa, na infinita bondade dEle, continuar completando aquilo que não foi dito aqui nessa manhã. Que você seja uma pessoa parecida com Jesus. A nossa intenção aqui na terra não é ser parecido com Hitler, nem com Maomé, é parecido com Jesus. Deus justo, Deus bom, Deus reto, aquele que é o nosso Deus de verdade. Vamos cantar uma música para a gente poder orar em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás.
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Estenda suas mãos assim como um ato de receber. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Muito simples, mas muito efetivo. Esses dias eu fiquei sem dormir e eu vi o tanto que é ruim ficar sem dormir, a canseira que dá. E eu quero liberar algo sobre você aqui, muito simples, mas muito bíblico. Andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Olha, quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono, ele será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e Ele guardará os teus pés de serem presos. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que a presença de Deus habitando dentro de você e manifestando, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vá em paz, beijo no coração, bom almoço em família, em paz. Beijo.